Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Brochim Rabaim, Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 13/7/2026. Eu sou o pastor Anilton Café e vou ministrar nesta manhã esta parashat. Diga comigo, Ani que vai me devorar. Eu já sou abençoado. É tudo que você precisa ser abençoado por Deus e você já nasceu assim. Que o Senhor possa te abençoar nesta segunda-feira com todas as sortes de bênção. Hoje vamos meditar numa parashat tremenda da palavra de Deus, o perigo do Corban. Eu gostaria que você ficasse comigo, se inscrevesse no canal, acionasse o sininho para as novas notificações dos vídeos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e nos ajuda a propagar o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, a todas as nações, até os confins da terra. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Eu estou um pouquinho ruim da garganta, mas vamos tentar ministrar calmo, para que você entenda a palavra de Deus. Avinu Shebashamayim, Itkadosh Shemcha, Tavul Mahulkha, Yaseh Etzoncha Kebashamayim Kebaratz, Etlechim Hukenu, Ten Lanu Rayon, Ular Lanu, Ahataim, Kefi Seshochim, Gan Anarna, Lahot Inanu, Vialti Vieno Lidei Nisayon, Kiim Hatsinu Mihara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim quando perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair de tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, vem comigo em Marcos capítulo 7, versículo 11. Temos um versículo que diz assim, a palavra diz assim: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar em mim, é Corban, isto é, oferta para o Senhor. Só este versículo temos muito assunto para falarmos da palavra de Deus. Nesta introdução, eu quero dizer uma pergunta provocativa. Será que é possível usar religião como desculpa para desobedecer a Deus? Eu pergunto, uma pergunta retórica a você, mas para você raciocinar e pensar. Será que é possível usar a religião como desculpa para desobedecer a Deus? Vamos lá. Jesus está em choque com os líderes religiosos de Jerusalém, que usavam tradições dos anciões para anular a palavra. O que era a tradição dos anciãos? A tradição do ancião era uma palavra verbal, histórias que eram contadas de gerações em gerações, desde do Shemut, que é o Êxodo, até os dias de Jesus. E muitos atribuíam a tradição dos anciões igual à lei, igual à Torá. O exemplo do Corban é um dos mais fortes. Filhos que deviam cuidar dos pais. Aí era a obrigação dos filhos zelar, cuidar, tratar dos pais até que eles morressem. Isso é, com dinheiro, com riquezas, para que os filhos deviam cuidar dos pais. Essa era a tarefa dentro da Torá. Mas aí, esses mesmos filhos eram orientados pelos sacerdotes para consagrar os seus bens como oferta ao Senhor, ou seja, e assim se livravam da responsabilidade familiar de cuidar dos seus pais.
o que os sacerdotes diziam? Se você é rico e o seu pai agora na velhice está te dando problemas, os bens teus não precisa gastar com seu pai, mas deixa que está chegando a hora dele partir. Para que cuidar dele? Consagra os teus bens ao Senhor. Isso era Corbã, oferta ao Senhor. E assim se livravam da responsabilidade familiar. Ou seja, essa consagrada ao Senhor, mas quem fazia uso e fruto desses bens eram os sacerdotes, Anás e Caifás. Veja como o sacerdócio estava corrompido nos dias de Jesus Cristo. Hoje, não usamos a palavra Corbã, mas quantas desculpas espirituais levantamos para fugir de nossas responsabilidades? Muitas desculpas. Jesus chega a mencionar uma parábola, uma história, uma parábola sobre um rei que deu uma grande festa. E ele chegou em um e convidou todas as pessoas para ir à festa. E um disse: olha, eu comprei 2 juntas de boi e vou experimentá-lo. Olha aqui o Corbã. Quem hoje, nos dias de hoje, sensato, compraria uma junta de boi sem antes saber se o boi era bom de trabalho, antes de saber se o boi ia trabalhar direito, ou se o boi ia conseguir fazer o que queriam? Porque o que nós vemos é Jesus falando desse erro que os sacerdotes cometiam. E Jesus então, ele diz, o outro diz: eu me casei. Oxe, quem se casa na mesma data onde há uma festa muito importante que ele tem que estar lá? O outro diz: eu comprei um campo e vou ver como ele é. Quem hoje compra um campo e depois que comprou o campo é que vai ver como é o campo? Então aqui são as desculpas que os 3 tipos de pessoas deram. Jesus fala isso justamente para mostrar aos fariseus que eles estavam agindo errado. E aí ele cita a respeito desta oferta que os sacerdotes mandavam consagrar ao Senhor, mas consagrar entre aspas. Quem fazia uso eram eles. Jesus diz aos fariseus: vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta para o Senhor. Quase não dá para entender o que Jesus está dizendo, mas Jesus está dizendo isso. Que os sacerdotes daquela época queriam tirar as obrigações dos filhos baseado no interesse próprio do dinheiro que eles teriam para aplicar no templo onde os fariseus, os sacerdotes, é que fariam uso, e não os pais, não a família. É que nem hoje questionaram a lei para que ele colocar em prática que toda a herança da família ficasse para o governo. É igual, mais ou menos isso. O pai e a mãe morrem e a herança não fica para os filhos, fica para o governo. Isso é totalmente errado. Quem plantou, quem colheu, quem fez fortuna foi a família e não o governo. A segunda coisa, quando se fala de hoje, muitos usam a palavra Corbã, a oferta ao Senhor, como desculpas espirituais para fugir de suas responsabilidades. Quando Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Alguém diz: Senhor, não tenho dinheiro para bancar a obra. Quem banca a obra é Deus. Outro diz: mas a mulher não vai.
O chamado é para ambos. A família não vai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A segunda coisa é o contexto do texto. O mandamento original: honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12. Não é só respeito verbal honrar o pai e a mãe. É cuidado, é sustento, é proteção. O filho nasce, a mãe amamenta ele até os 5 anos, naquela época, né? Ou mais. O pai sustenta o filho. Nos dias de hoje, o pai faz de tudo para que o filho entre no primário, no ginasial, no colegial, no segundo grau, na faculdade, e se forma. O pai dá todo o cuidado, todo o sustento, toda a proteção até ele virar um homem. É claro que pelo amor e pelo que o pai ensinou, o filho vai cuidar do pai até o pai morrer. É mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Êxodo 20, 12. Isso não é só respeitar, é cuidar, dar sustento e proteção na velhice, quando o velhinho não aguenta mais andar, não aguenta mais trabalhar. E olha só a gravidade desse mandamento, Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Mas a tradição rabínica tinha a prática chamada de corbã, oferta dedicada ou dedicação. Se alguém declarasse seus bens como corbã, eles seriam considerados intocáveis e reservados para Deus. Mas quem fazia uso deles eram os sacerdotes. Quer dizer, e o pai e a mãe daquela pessoa morria à míngua. É isso que Jesus questionou, que o sacerdote deixava as ofertas, as viúvas, os órfãos, os necessitados, para dar o dízimo, para cobrar o dízimo. E ele disse assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que dai o dízimo de hortelã, do endo e do cominho, e desprezar a justiça. Era disso que Cristo estava falando, porque eles entravam nas casas, conversavam com os filhos e pedia para que eles declarassem seus bens como corbã. Eles eram considerados intocáveis, reservados para o templo. Consequência, o filho dizia: pai, mãe, eu não posso ajudá-los, meu dinheiro já é corbã. E a tradição dos anciãos permitia isso. Jesus denuncia essa religião. Isso não é piedade, é hipocrisia. Ele transforma culto em escudo para a desobediência. Essa religião maligna não tem nada de piedade, somente hipocrisia. E essa religião de hoje, o sistema religioso, transforma o culto a Deus em escudo para se brindar na desobediência. Já nos dias de Cristo havia isso, e hoje há também. De um jeito diferente, nós vemos hoje pastores inescrupulosos, líderes inescrúpulos, fazendo a mesma coisa, dizendo que está consagrando ao Senhor, mas quem faz uso é Ele. A terceira coisa, Jesus diz: vós porém dizeis. Jesus contrasta. Moisés disse a lei de Deus, e vós dizeis a tradição humana. A autoridade da tradição estava tomando o lugar da palavra. É o que nós vemos hoje. Quando ele disse, Moisés disse, é a lei de Deus que diz. E quando ele diz, vós dizeis, é a tradição do homem, a tradição do ancião. Não pode ter mais valor do que a palavra de Deus. E hoje não é a tradição do ancião, mas hoje são revelações, são profecias, são interpretações errôneas da palavra de Deus, que o homem coloca acima
da palavra do Eterno. Letra B, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, quer dizer, o alvo é o mandamento mais básico da convivência humana, cuidar da família, cuidar dos seus. A relação com os pais é um espelho da relação com Deus. Negligenciar os pais é negar a própria fé em Deus. Deus é pai. Se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Palavra-chave aqui, oferta consagrada, corbã. Na prática, era uma desculpa santa para a atitude profana. É como se dissesse, eu amo a Deus tanto que não tenho mais nada para com vocês, falando para a família, falando para o pai, falando para a mãe. Existe hoje, irmãos, seitas que entra nas casas adentro e pega os jovens e leva para o templo, arrebata os jovens do templo. Seitas que eu não vou citar o nome aqui, mas existe, você sabe que existe. Conheço pessoas que Deus deu todos os seus bens para a seita, porque o líder disse que tinha uma revelação de Deus que era para colocar todos os bens no templo. E quem faz uso é o líder. E a família passa fome. Arrebata os mancebos e leva para o templo com desculpa de estudar, e a herança fica tudo para o templo. Na prática era uma desculpa santa para uma atitude profana. É como se dissesse, eu amo a Deus tanto que não tenho mais nada para com a família. Mas na verdade era um jeito de guardar bens para si, os sacerdotes da época de Cristo, porque muitas vezes o corbã não era entregue de fato no templo, era só uma forma verbal de blindar os bens e os sacerdotes Anás, Caifás fazer uso daquele bem daquela família e deixar o resto da família perecendo, como órfãos e viúvas. 4. O princípio espiritual. Religião sem amor é mentira. Não adianta dizer isto é do Senhor se não cuidamos daqueles que Deus mandou honrar. O mandamento não muda. A religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações ou na sua necessidade. Tiago 1:27. Isso é bíblico. Existe hoje os corbãs modernos, sabe qual é? É aquele que diz assim, ó, eu não ajudo porque já dou meu dízimo. Eu não cuido dos meus porque estou envolvido no ministério. Eu não tenho tempo para minha família porque trabalho para Deus. Tudo isso é usar espiritualidade como desculpa para a desobediência e maltrato dos pais e da família. Nós vemos quantas pessoas que se engrandecem por chegar na igreja, fazer o pix do dízimo, ou dar o dízimo e pegar o seu cartão de dízimo, e às vezes ele passa no trajeto que vai para a igreja, ele vê no chão pessoas pedindo esmola, pessoas pedindo ajuda, e ele sequer não se compadece porque ele já está fazendo a parte que ele acha que é mais interessante, que é dar o seu dízimo. Jesus disse, deveis fazer essas coisas, dar o dízimo, sem desprezar aquelas, qual? Ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. O dízimo não muda nada na sua vida. O dízimo não muda o seu caráter. O dízimo é uma obrigação que você tem para com Deus, porque Ele te deu a vida. E Ele te dá 30 dias de saúde para você ganhar o teu sustento. 10% você não está dando para o templo, nem para o pastor, você está dando para a obra de Deus, para que haja mantimento. A segunda desculpa é, eu não cuido dos meus porque estou envolvido no ministério. Ei, o primeiro ministério do obreiro é a família. O primeiro ministério do obreiro é a casa. Não tem como você ir para o campo pregar o evangelho sozinho, porque a tua esposa é metade sua. O ministério não é teu, é de ambos. Porque quando Adão disse, essa agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, deixará o homem pai e mãe, e unirá-se a mulher, e ambos serão uma só, e não duas. Então você tem
uma responsabilidade, mas o ministério é de ambos. Sem ela você não vai a lugar nenhum, e sem você ela também não vai a lugar nenhum. Por isso, o primeiro ministério é a tua família. O primeiro ministério, se você fracassar como sacerdote do lar, com certeza vai fracassar como pastor no campo, como missionário no campo. Então entenda, cuide primeiro do teus. E você, pastor, cuide primeiro do teus. Quem é os teus? O órfão, a viúva. Não queira fazer como os fariseus, é corbã, oferta ao Senhor. E a terceira desculpa é: não tenho tempo para minha família porque eu trabalho para Deus. Ei, Deus não quer você sozinho. Deus não te chamou sozinho, porque você terá que prestar conta da tua família diante de Deus. A quinta coisa é a aplicação prática na nossa vida, que é um princípio básico e um mandamento da palavra de Deus: honrar o pai e mãe. Hoje significa presença, sustento, respeito. Se os pais estão vivos, o mandamento continua vivo. Cuidado com as desculpas religiosas. Qualquer tradição, ministério, promessa ou voto que te impeça de amar o próximo é um corbã moderno. E nós temos um monte de desculpa, mas ele vai pegar o dinheiro e vai usar droga, ele vai pegar o dinheiro e vai comprar cachaça, ele vai pegar o dinheiro e comprar maconha. Não importa o que ele vai fazer, você fez a tua parte. Se você der um copo de água no nome de discípulo, vai receber honra de discípulo. Se você der um copo de água no nome de Jesus, você vai receber a honra de Jesus Cristo. Despreze o corbã moderno. Não. Esses 10 reais que eu ia dar para esse camarada, que eu não sei nem se ele vai usar droga, eu vou levar para a igreja. Ei, você deve fazer estas coisas, levar para a igreja a tua oferta, mas não desprezar aquelas que é visitar o órfão, a viúva, o necessitado, o que está precisando, o teu próximo na tua frente. A fé verdadeira nunca substitui o amor. Jesus nos mostra que o amor aos pais, família e irmãos é inseparável da devoção a Deus. A fé sem obras é morta. O teste da fé está em casa. O lugar mais difícil de praticar o mandamento é no lar. E é lá que começa a obediência. É no lar que começa a sua igreja. É no lar que começa o teu ministério. Eu tenho um ministério. Se você não for bem no lar, como sacerdote do lar que Deus te colocou, você não vai conseguir ser bênção na igreja. Você vai levar uma filosofia que não é tua. Você tem que aprender a filosofia de Deus na tua vida, que é que cuidar da tua família, dos teus primeiro. E quando estiver na casa de Deus pastoreando, vai cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos seus, na casa de Deus. Isto é palavra. Concluindo esta mensagem, Jesus não está rejeitando oferta, dízimo ou votos teu, não. Ele está rejeitando a hipocrisia que usa o sagrado para fugir da obediência. O corbã de ontem são as desculpas de hoje. O chamado é simples e profundo: não substitua amor por tradição. Não substitua amor por achismo. Não substitua amor por revelação, nem por sacrifício, por desculpa. A verdadeira oferta ao Senhor é um coração obediente que honra pai e mãe, cuida dos necessitados e viva em verdade. Talvez eu esteja ministrando para alguém em sua vida que deixou de honrar porque justificou-se com o corbã da igreja, o corbã do sistema religioso, o corbã de uma revelação, de uma visão que você acha que teve. Hoje é dia de pedir perdão e restaurar o seu caminho para Deus. Se você não restaurar o teu caminho para com Deus, você não vai a lugar algum.
O culto que Deus aceita começa na prática do amor. Não use Deus como desculpa para não amar alguém. Não use as drogas como desculpa para não amar alguém. Ah, mas se eu ajudar, ele vai usar nas drogas. Ei, esqueça isso. Pare de desculpas. A tua obrigação neste mundo é servir e obedecer. Aquele que não vive para servir, não serve para viver no reino de Deus. O reino de Deus, disse Cristo, é tomado por esforço. Aquele que se esforça, entra por ele. Que esforço você está fazendo para fazer parte do corpo de Cristo? Ah, eu estou me esforçando para ir para o culto, eu estou me esforçando para dar meu dízimo, a minha oferta, eu estou me esforçando para ser um diácono, para ser um obreiro. Pratique a verdadeira religião. Qual é, pastor? Ajudar o próximo, ajudar o órfão, socorrer o próximo, socorrer o órfão, socorrer o necessitado, socorrer as viúvas. Quantas viúvas existem na igreja hoje que o pastor abandonou porque não dá dízimo, porque não tem nada para oferecer, ficou lá no canto da igreja, nem visita mais? Ah, ele não tem nada para oferecer. Ei, talvez a hipocrisia tenha reinado no teu ministério. Mas nesta manhã, receba esta palavra e que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Você que veio comigo até aqui, pega o copo com água, peça de roupa, chave do lar, documento e vamos orar. Fotografie. Você que está orando há muito tempo por alguém e ele ainda não se decidiu para Cristo, vamos orar agora. A fotografia dele, Deus vai alcançar onde ele estiver. E essa roupa, vista nele, Deus vai manietar o valente. Senhor meu Deus e Pai, quantas pessoas nesta manhã que vai ouvir esta mensagem estão agora, meu Deus querido, diante da Tua presença. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para que aconteça a eleição na vida de cada um. Pai, esta pessoa que crê no milagre como nós cremos, ao tomar esta água, fazer uso desta água, ela seja o remédio para a enfermidade que ele precisa ser curado. Essa chave do lar vire proteção. Essa chave do lar vira, Senhor Jesus, guarida, vire direção, segurança na vida deste homem e desta mulher. Esta carteira de trabalho, as portas se abrem. Aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele precisa, dê no currículo secular dele. Dê também a ele, Pai. A causa na justiça seja resolvida a seu favor. Essa peça de roupa, a pessoa que vestir, seja protegido, restaurado, curado, salvo, liberto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vihunecha, Yasa Adonai panavelecha viasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha uma boa segunda-feira. Que Deus possa te abençoar. Você que chegou até aqui, que não é inscrito no canal, caiu de paraquedas ou achou por coincidência, foi Deus que deu para você achar. Se inscreva no canal, deixa seu like, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, compartilhe, deixe seu comentário e que tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.